primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será paga nesta sexta-feira para mais 3.300.000 pessoas. 4 milhões de trabalhadores recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. As marcas da destruição estão por toda parte. Do rio Taquari, que está completamente assoreada, a vegetação foi levada. As avaliações dizem que não há mais condições de receber os estudantes. O clima aqui em Roca Salles é de reconstrução. Foi uma noite bem difícil. A partir das 10 horas da noite, a enchente ela já atingiu a parte da Caixa, que é uma rua mais alta. E a correnteza, porque é na beira do morro, a correnteza era absurda. Então nós só ouvíamos os gritos de socorro, de ajuda, de bombeiro, e nós não podíamos fazer absolutamente nada. A gente se preocupou, eu me preocupei muito com a questão dos empregados e colaboradores que também perderam. Então a gente buscou também auxílio. Então assim, hoje tu só vai conhecer a cidade, só sentir se tu vier para a cidade e sentir aqui. Era lodo, lixo, era um cenário de guerra, sabe? Era muita sujeira, todos os cantos. As pessoas na rua, e aí eu olhava e dizia, nossa, o rio chegou até aqui. Lá pelas 9, 10 horas da manhã, já a parte da Caixa aqui já tinha baixado, eu consegui acessar a agência, né? Eu consegui entrar, mas era um cenário terrível, a agência mal tinha como entrar na cidade, era puro barro. A rua era só barro, escombros, a agência então era assim, não tinha o que fazer. Enquanto memória afetiva que esses prédios têm, né? Meu marido diz, mas não te preocupa, isso a Caixa reconstrói, eu tenho certeza que a Caixa reconstrói. Então a Caixa não é só um banco, ela está junto com as pessoas. Então nós, como funcionário, a gente entende. Por décadas, a Caixa tem sido a casa do povo brasileiro, oferecendo uma gama de serviços essenciais que tocam diretamente a vida de cada um de nós. Desde o trabalhador que deposita o seu salário, até o beneficiário do programa social que depende daquela renda para sustentar a sua família. Com a chegada da pandemia em 2020, a Caixa mais uma vez demonstrou a grandeza da sua capacidade de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas, desempenhando um papel crucial na mitigação dos impactos socioeconômicos, atuando como um pilar fundamental de apoio à população durante esse período desafiador. Um dos feitos mais marcantes durante esse período foi o pagamento do auxílio emergencial para mais de 100 milhões de pessoas, garantindo renda básica e suporte financeiro para os mais necessitados. A frase Caixa Econômica Federal, de privatizável a imprescindível, se popularizou entre os anos de 2020 e 2021 como um mantra para defender a importância da instituição, simbolizando o reconhecimento da sociedade em seu papel crucial na garantia de direitos básicos para a população, especialmente em momentos de crise. Mesmo depois de provar a sua eficácia e importância durante os períodos mais desafiadores da nossa sociedade, há uma sombra que paira sobre essa relação de confiança e segurança. Um debate que ecoa pelos corredores políticos e econômicos do país, a possível privatização da Caixa Econômica Federal. Esse é um debate que não pode ser ignorado, porque por trás de cada transação, de cada benefício, há uma história, há vidas inteiras em jogo. E é sobre essas vidas, sobre essas histórias que precisamos refletir. Estaria a Caixa passando por uma privatização camuflada? Quem são os maiores interessados na privatização
E o que eles ganham com isso? E se o banco deixar de ser público, o que será dos programas sociais? O que será das loterias que movimentam sonhos e esperanças? O que será do acesso ao crédito para aqueles que mais precisam? Continue aí, que é exatamente isso que vamos responder nesse vídeo. Criada em 1861, maior banco da América Latina em número de agências. Presente em todo o território nacional com mais de 4.000 agências e 20.000 pontos de atendimento. Sua missão de promover o desenvolvimento social e econômico do país se consolidou durante a crise sanitária a partir de 2020, quando a instituição desempenhou um papel crucial no apoio à população brasileira. Ao longo dos anos, a Caixa ganhou 5 subsidiárias, entre elas a Caixa Seguridade e a Caixa Loterias. Ainda em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória 995 que autoriza a venda de empresas subsidiárias da Caixa. Partidos de oposição acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória, alegando que ela burla o entendimento adotado pelo próprio STF em 2019. Na ocasião, a Corte determinou que empresas estatais não podem ser privatizadas sem a permissão do Congresso Nacional. No entanto, os ministros do STF autorizaram a venda de subsidiárias sem a necessidade de votação entre os parlamentares. Apesar do STF ter liberado a venda de subsidiárias sem o aval do Congresso, os partidos de oposição dizem que há desvio de finalidade na medida provisória, porque o texto tem caráter geral e indeterminado para essas operações. A ação ajuizada pelos parlamentares de oposição sustenta que a intenção é ficar livre da prévia autorização legislativa. Segundo eles, ao validar esse mecanismo dissimulado, fica autorizado que bancos e empresas públicas em geral sejam primeiro fatiadas e depois vendidas, sem qualquer anuência do povo brasileiro, através da manifestação do Congresso Nacional. Em 2021, a Caixa Seguridade, conglomerado de seguros da Caixa, deu seus primeiros passos rumo à privatização. O governo federal defendia a abertura de capital da Caixa Seguridade como forma de captar recursos e modernizar a empresa. A iniciativa encontrou forte resistência, principalmente entre os funcionários da Caixa e entidades sindicais, que temiam a perda de controle estatal e impactos negativos na prestação dos serviços. Apesar das críticas e da forte resistência, em abril de 2021, a Caixa Seguridade teve a sua abertura de capital na Bolsa de Valores, gerando grandes debates sobre seus impactos para a economia e o futuro do banco. Em reportagem de Heloísa Vilela, os funcionários da Caixa dizem suspeitar que a nova direção do banco já colocou em andamento uma privatização, passando atividades essenciais para subsidiárias, com o objetivo de vendê-las mais adiante. Segundo Marconi Apollo, presidente da FENAG, a criação da subsidiária Lotex, hoje Caixa Loterias, em 2016 no governo Temer, teve o propósito de preparar a privatização das operações, o que só não aconteceu ainda devido à forte pressão que exercemos junto com outras entidades e parlamentares. A administração do banco já apresentou ao Conselho Diretor da Caixa a proposição número 258. O objetivo expresso na ementa da proposição é transferir a administração das loterias federais para a subsidiária Caixa Loterias S.A. Por lei, o Congresso Nacional teria que aprovar a venda de qualquer subsidiária da Caixa, mas os empregados afirmam que é mais fácil passar no parlamento a venda de um pedaço da empresa do que partir para a privatização completa. É justamente o que esses funcionários chamam de privatização camuflada. Fabiano Eara, diretora do Sindicato dos Bancários de Brasília, disse que o governo não tem ciência do que está acontecendo e que essa pauta deve ser retirada das discussões do Conselho de Administração da empresa. A direção da Caixa parece estar empenhada em transferir as lotéricas para uma subsidiária, o que tornaria possível privatizar a operação sem consultar o Congresso. Durante a última reunião do Conselho de Administração, no dia 19 de março, o representante dos funcionários da empresa pediu explicações e estudos a respeito do projeto e das possíveis vantagens econômicas que ele traria para a Caixa.
Os diretores garantiram ter os estudos, mas não no momento da reunião. Por esse motivo, a reunião foi suspensa. No dia 3 de abril, a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara realizou uma audiência pública para discutir a proposta e exigir que o Conselho de Administração suspenda a transferência das lotéricas até que haja uma discussão mais ampla sobre os objetivos da manobra. Só para se ter uma ideia da dimensão da importância das loterias da Caixa, no ano passado, a Caixa arrecadou 23,4 bilhões de reais com o serviço de loterias e desse total, 39% é destinado a programas sociais do governo. Ou seja, a operação gera receita para a Caixa e benefícios para a população. O deputado Tadeu Venere, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, diz que a Caixa não é uma SA. O único acionista da Caixa é o governo federal. Por isso mesmo, nada mais justo do que exigirmos transparência nas decisões da empresa. De acordo com o Decreto-Lei 759, de agosto de 1969, que criou a Caixa Econômica, a exploração das loterias é monopólio da empresa. Servidores da Caixa destacam que se o Conselho de Administração seguir adiante com a proposta de transferir a atividade para uma subsidiária, eles podem ferir a lei. Seria preciso aprovar uma lei especial para modificar o Decreto 759, e somente o Poder Executivo poderia enviar um projeto como esse para a Câmara Federal. Ou seja, mesmo sendo aprovada no Conselho de Administração, a transferência pode ser barrada na Justiça. O Decreto-Lei 759 estipula com clareza em seu artigo 2º: a Caixa terá por finalidade explorar com exclusividade os serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente. A exclusividade ou execução direta previstas em lei não pode ser afastada sem autorização legal expressa. Se uma subsidiária for criada para executar essas atividades, deixa de ser respeitada a exclusividade. Vale dizer, a Caixa e apenas ela, como pessoa jurídica constituída na forma de empresa pública, é quem detém a prerrogativa e o direito de explorar o serviço de loteria, podendo, para tanto, contratar empresas que lhe prestem serviços necessários ao exercício dessa competência. A possível privatização da Caixa é um tema complexo que exige debate amplo e transparente. E por isso mesmo queremos saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você acredita que a Caixa pode estar passando por uma privatização camuflada? Pois bem, eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas verdade seja dita, tem muita gente interessada na possibilidade de poder comprar essa gigante do povo brasileiro. As empresas que adquirirem partes da Caixa podem obter lucros significativos com a exploração de seus ativos e serviços. A Caixa possui uma grande carteira de crédito, base de clientes ampla e capilaridade nacional, o que a torna um alvo atrativo para investimentos. A privatização da Caixa poderia gerar receita para o governo, que poderia ser utilizada para reduzir a dívida pública ou investir em outras áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Os políticos que defendem a privatização podem se beneficiar de doações de campanha de empresas e setores que se beneficiariam dessa medida. Enfim, é importante analisar os diferentes argumentos e considerar os potenciais benefícios e riscos antes de tomar uma posição sobre a medida. Bom, eu não sei você, mas eu não sei o que seria de nós durante a pandemia se não fosse a Caixa para chegar em todos os cantos do país para distribuir o auxílio emergencial. A pergunta que fica é: e se o banco deixar de ser público? Apesar das indicações de ministérios e do governo federal, alguns servidores indicam que pode haver empate na votação. Neste caso, caberá ao secretário do Tesouro decidir o futuro da operação de loterias da Caixa. Vale lembrar que 39,2% de toda a arrecadação das loterias no ano de 2023, ou seja, 9,2 bilhões de reais,
foram destinados a programas sociais. Se a operação das loterias for transferida para uma subsidiária e posteriormente privatizada, os programas sociais perderão essa fonte de financiamento. A privatização da Caixa, mesmo que camuflada, pode gerar diversos impactos negativos para a população brasileira, especialmente para os mais necessitados. É importante destacar que esses são apenas alguns dos potenciais impactos negativos da privatização da Caixa Econômica. A decisão sobre o futuro do banco deve ser tomada com base em um debate amplo e transparente com a participação de toda a sociedade. Lembre-se, a Caixa é um patrimônio do povo brasileiro e deve ser defendida. Todos riram de mim quando disse que era um youtuber de sucesso. Eu até entendo, afinal, eles nunca viram o meu rosto na plataforma. Mas, quando eu loguei minha conta na frente deles, eu pude ver esse tipo de reação. O maluco é brabo. Criar um canal sem aparecer foi a solução para minha timidez e para fazer grana em casa. Tudo que eu precisei fazer foi aplicar as estratégias do Peter, do canal Ei Nerd. Se você também quiser aprender, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário afixado.